Sabemos que as Olimpíadas estão aí e que o CBD é seguro para o uso, mas ainda existe um certo receio em relação ao doping. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Bom, vamos lá, um prazer estar aqui com vocês. Cannabis Saúde é sempre uma entrevista que eu adoro dar. Estar aqui falando sobre esporte, eu vou dar uma palestra ainda, vai ter sobre isso, sobre o doping. Mas é muito importante a gente entender que o CBD isolado ele está liberado para o atleta. A gente sabe, como ela falou, que muitos ainda ficam com receio de utilizar, com medo de cair no doping e tal. É lógico que a gente tem que ver direitinho o que você está dando para o seu paciente, para o seu atleta. Então, saber a origem da medicação que você está dando, saber o certificado de análise direitinho para ver se não tem outros contaminantes, como os outros canabinoides ou o THC, tá? Isso é muito importante. Mas a gente consegue fazer de uma forma segura e com doses até bem altas para os pacientes, porque eles têm um metabolismo muito acelerado e eles são muito inflamados, O atleta em si, ele é um ser inflamado, porque ele está sempre em constante desafio do corpo dele e quebra do equilíbrio. Então o CBD ele ajuda muito esse atleta a reequilibrar, a tirar os radicais livres, a reforço da musculatura, a recuperação muscular, na ansiedade, no sono, tudo que um atleta precisa para ele performar da melhor forma que ele pode. Não é considerado doping porque você não está aumentando a capacidade desse paciente, só está otimizando o que ele pode fazer. É diferente dos outros canabinoides que às vezes podem realmente alterar, principalmente o THC. Alguns pacientes em algumas atividades como arco de tiro, que você requer uma atenção ali, não pode tremer, o THC às vezes pode favorecer isso, porque ele baixa o batimento cardíaco, então ele pode às vezes fazer com que a pessoa performe um pouquinho melhor, sim. Então isso ainda tem que ter estudo, obviamente, mas na evidência a gente vê isso. Só que a gente está vendo que os outros canabinoides, CBG, CBC, não tem nenhum desses tipos de alterações de efeitos adversos, então não seria, não teria por que ficar proibindo. Então a gente sabe que a UADA está sempre estudando, vendo os estudos, mas a gente sempre tenta entender o porquê que ainda é proibido os outros canabinoides, tá? E fica a dica aí, se você é atleta, procure um médico que saiba prescrever, porque você pode estar deixando de se beneficiar ou deixando de performar o seu potencial utilizando não utilizando o CBD, tá? Perfeito, doutor. E agora, aproveitando que você falou dos benefícios, conta pra gente um pouquinho quais são os principais benefícios para os atletas. Então, a gente sabe que o atleta, principalmente o atleta olímpico, que treina bastante para em poucos segundos ali decidir a vida dele, ele vai ficar muito ansioso, ele não vai dormir direito, ele tem que treinar muito por dia, então ele vai ter uma dificuldade de fazer os treinos adequadamente para poder performar melhor, da melhor forma que ele pode. Então o CBD pode ajudar nisso, porque ele atua na musculatura, nos receptores CB1, na inflamação no receptor CB2, na imunidade, que esse paciente é constantemente inflamado. Então pode ajudar ele a diminuir esses radicais livres, essas espécies reativas de oxigênio, que acaba gerando a toxicidade muscular e fazendo aquela dor pós-atividade. Então o paciente consegue performar melhor os treinos e aí, com certeza, sem tanta ansiedade, com um sono melhor e conseguindo se recuperar melhor dos treinos, a performance dele no que ele vai fazer, com certeza vai ser ótima em relação ao que o corpo dele pode fazer.